Deus abençoe vocês. Amém? Está todo mundo vivo? Vivo? Tá bom. Vamos fazer uma leitura conhecida também em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Grande Criador, te damos graças, Senhor, porque vivemos em um tempo de grande revelação, de grande luz, do tempo do seu profeta para cá. Temos luz. Como cantam, tenho luz no coração. E eu tenho luz porque a palavra é luz. Cristo é a palavra, e a palavra traz luz à minha vida, à vida deste povo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Senhor, ajuda-nos agora enquanto falamos desta verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. João estava no Espírito. Nós temos falado sobre este versículo e sempre ele tem uma grande luz, porque a coisa melhor para nós e para cada cristão é estar no Espírito. Em primeiro lugar, eu quero ver se qualquer um de nós que comemos o livrinho, se primeiro nós estamos em espírito. Porque a primeira coisa que acontece, já foi no início do Apocalipse, é que João foi arrebatado em espírito. Então, pelo menos, a gente como cristão precisa viver uma vida no Espírito de Deus. Se você vive uma vida no Espírito de Deus, eu vou te dar noção de algumas coisas, porque entrar no Espírito, você pode entrar no Espírito da mentira, você pode entrar no Espírito do adultério, você pode entrar no Espírito do dinheiro, que é esse tempo, a igreja, os pregadores têm entrado muito nesse Espírito do dinheiro. Não é o Espírito que eu estou falando, mas é a forma das pessoas dizer que elas entram no Espírito. E se a pessoa entrar no Espírito, ela tem uma unção para mentir, se ela entra no Espírito da mentira. Se ela entra no Espírito do adultério, ela tem uma unção para atrair e para ser atraída. Que a unção não é só para atrair, uma mulher veste para atrair, mas o homem também, se ele não está no Espírito de Deus, ele está no Espírito do adultério, então aqueles dois espíritos vai combinar, a mulher que tem o Espírito para atrair e ele que tem o Espírito para cobiçar. São
pessoas que estão entrando no espírito. Nesse tempo, nós temos homens que têm entrado no espírito de mulheres, então eles põem brinco, como mulheres colocam brinco, eles põem roupa de mulheres, porque eles, como homens, assim chamados, têm entrado no espírito de mulheres. Eles amam aquele espírito. E de outra feita tem as mulheres que entram no espírito dos homens. Aí ela passa a cortar o seu cabelo e ela passa a usar calça esporte, roupa de homem. A Bíblia condena isso desde Deuteronômio 22:5. A Bíblia diz que é uma abominação para uma mulher vestir vestimenta de homem. Em cada lugar tem uma cultura, e nós temos que saber que a cultura nossa, aqui no Brasil, nunca foi vestido para homem. Sempre o vestido é da mulher. E a cultura mesmo, vocês deveriam ver lá do princípio, que o homem colocava sua roupa de homem e a mulher sua roupa de mulher. Isso tem que se manter tradição bíblica. Isso não é tradição de igreja, é tradição bíblica. Você tem que acompanhar a maneira que a Bíblia tem ensinado. Quando entra no espírito de adultério, o homem, ele passa a perder o amor pela família. Ele perde a atração pela sua esposa. Quando entra no espírito de adultério, a mulher perde também a responsabilidade com sua família. E dentro dela entra aquele espírito de adultério, ao ponto de não viver bem, não satisfazer com o seu marido. A gente tem que notar que espírito nos domina e não que espírito domina os outros. Porque é fácil a gente falar de espíritos que dominam os outros, mas nós temos que examinar qual espírito nos domina. Que tipo de espírito nos domina? O homem tem o direito de manter sua vida real, abençoada, no altar, viver com sua esposa, criar filhos, o quanto ele vê que seu salário garante aquilo. Certo? E a mulher, por sua vez, também tem esta liberdade de viver com o seu marido e os dois mesmos ter o controle de natalidade, isto é, quantos filhos vamos ter. Isso é entre os dois. E eles têm que manter esta unidade como marido e mulher, para que não entre outros espíritos. Porque enquanto você tem o Espírito de Deus querendo entrar, você tem muitos espíritos ao seu redor também querendo entrar. E quando você deixa o Espírito de Deus entrar, o Espírito de Deus entrando, não sobra nem um lugarzinho para o espírito de Satanás entrar. Nenhum outro espírito entra. Quando o espírito de adultério entra, ainda cabe o espírito da mentira, o espírito da cobiça e da glutonaria. Você vê esse povo, nós estamos vivendo uma era que as pessoas são escandalosas para comer. Glutonas, elas aparecem com uma caçarola para comer. Eles comem aquela boca cheia, deixando cair, colocando mais. Isso são glutões, espíritos de Satanás, de glutonaria. Outra vez, o espírito errado é aquele espírito que não deixa você comer. Como as coisas devem ser examinadas por nós. Um espírito que não deixa você comer normal.
e um espírito que faz você comer de uma forma anormal. Todos esses espíritos são do diabo. Então, nós estamos pedindo a Deus: Senhor, me dê um espírito em todas as partes, em todos os sentidos, que seja normal. Me deixa ter o seu espírito de uma forma normal. Eu ter o Espírito de Deus em mim, eu vou agir como o Espírito de Deus age hoje. É incrível as pessoas querer o Espírito de Deus que agiu em tal dia, tem que agir no seu dia da mesma forma. Eles precisavam aprender. O Espírito que Deus ungiu a Moisés e que Moisés tirou o povo do Egito, Deus ungiu a Josué, mas não era para tirar o povo do Egito, era para colocar o povo em Canaã. Mas eles tiveram a unção do Espírito. O Espírito que Deus derrama, Ele não derrama o Espírito e tem que ficar sempre dando aquela mesma quantidade do Espírito para as pessoas. Não, Deus dá uma quantidade de Espírito agora, depois Ele pode derramar mais do seu Espírito sobre a igreja, sobre o crente. E o crente perceber que cada vez que Deus derrama do seu Espírito, Deus está te dando algo novo. Aí nós vemos Moisés, Deus deu a lei, mas o povo ficou com a lei por vários milênios. Quando Deus veio, que era o mesmo Espírito Santo que ungiu a Moisés, aquele mesmo Espírito Santo estava agora em Jesus. O mesmo Pai que ungiu a Moisés era o mesmo que estava em Jesus. Mas agora Jesus não veio trazendo a lei, mas veio trazendo a graça. A lei tem que prosseguir naquilo que o Senhor Jesus mostrou no Novo Testamento. Por isso vocês procuram no Novo Testamento o que é tão crido pelos adventistas, o quarto mandamento, e você não encontra Jesus dizendo a mesma coisa daquilo. Por quê? Porque o Espírito Santo, até do quarto mandamento, santificado seja o meu sábado. Agora, no tempo de Jesus, era santificado seja o meu nome. Porque era santificado seja o teu nome. E o teu nome, que era o nome do Pai, era o mesmo nome do Filho. E eles não percebem. Eles querem continuar com aquela mesma porção do Espírito que foi derramada. Mas o Espírito Santo que foi derramado em Elias, quando Deus derramou sobre Eliseu, Ele não derramou só aquela parte do Espírito, porque aquela já tinha dado, mas Ele derramou sobre Eliseu uma porção dobrada daquele Espírito. Você vê a maneira de Deus trabalhar, e nós precisamos ver que classe de Espírito Deus está derramando no nosso dia. No dia de Pedro, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado, mas não foi para derramar sobre uma só pessoa e trazer uma encarnação como foi em Jesus. Mas agora o próprio Espírito Santo se dividiu sobre o seu povo em línguas de fogo e pousou sobre toda a sua igreja naquele dia que estava reunidos judeus e gentios em Jerusalém, recebendo o Espírito Santo. E aquilo era o cumprimento da palavra de Joel, que Deus diz que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E ali já havia aquela parte do Espírito derramado sobre eles. Mas nós tivemos, cada dia, o Espírito de Deus sendo derramado sobre o povo depois do Pentecostes. Deus veio dando forças para a igreja, porque a igreja, naqueles dias de Paulo, sobre ela repousava o Espírito de Deus chamado leão, que é a palavra original. Mas Deus não ficou só naquilo. Ele passou a derramar mais do seu Espírito. E quando foi na era das trevas em Tiatira, Deus estava derramando o Espírito
sobre o povo, mas como sofrimento, que era a era do boi. Vocês que conhecem a Bíblia sabem o que eu estou falando? Estou falando de Apocalipse 4:7, os 4 rostos, os 4 animais, que é representado nestes momentos como a palavra, o leão, o sofrimento, o boi, e a igreja tinha o Espírito Santo para sofrer, para morrer. Hoje nós não estamos muito precisando do Espírito Santo para poder morrer, ser cerrado pelo meio, porque a nossa era não é essa. Mas para cada era, Deus derramou o seu Espírito de uma forma diferente sobre o seu povo. Quando chegou na era de Sardes, Deus derramou o seu Espírito, e aquele Espírito Santo veio sobre um homem, Lutero, e que pregou: o justo viverá pela fé. E Deus continuou derramando o seu Espírito. Ele veio fazendo a sua obra, porque cada homem deste estava no Espírito. Eu falei sobre João, estava no Espírito, mas cada homem deste que eu estou te falando, ele estava no Espírito. Moisés estava no Espírito, Enoque estava no Espírito, Noé estava no Espírito. Você vai ver, todos os homens de Deus estavam no Espírito, e Deus derramando porção do seu Espírito sobre a igreja, sobre o seu povo, e deixando muita coisa sem revelar para o seu povo. Ele diz que nos dias da voz do 7º anjo é que ele ia revelar. Então veio o primeiro anjo, Paulo, o segundo anjo, Irineu, o terceiro, Martinho, o quarto, Columba, o quinto, Lutero, o sexto, Wesley, e Deus não pôde revelar, porque ele tem uma promessa na Bíblia, que o Espírito de revelação estaria sobre o homem. Aquele homem estaria no Espírito, para poder receber as revelações dos mistérios que estavam escondidos desde o Gênesis até o Apocalipse. E Deus cumpriu naquela era. Amém? Vocês estão entendendo? Então simples, é simples. Deus cumpriu naquela era, derramando o seu Espírito sobre o seu povo de revelação, através do 7º anjo, Apocalipse 10, de 1 a 7. E nós todos fomos e somos abençoados com aquele homem que entrou no Espírito. Deus não pode abençoar e dar uma coisa para o povo com um homem que entra no espírito de religião, no espírito de fanatismo. Ainda que tenha o irmão Brana explicando nessa mensagem que eu vou ler há pouco para vocês, sobre Apocalipse capítulo 4, segunda parte, que tem as pessoas também fanáticas por Cristo. Irmão Brana não está falando mal delas, mas eram pessoas que dedicavam toda a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, à sua palavra. Mas tem aquelas pessoas que elas dedicam à igreja. Elas pensam que por ir numa igreja, elas estão dedicando a Deus, mas elas estão dedicando sua vida a uma igreja, dedicando sua reverência a um pastor. Você tem que entender que todos nós respeitamos um ao outro. O pastor respeita a igreja respeita o pastor. Mas a palavra, o Espírito que é derramado naquele dia, eu preciso ter revelação que Espírito está operando no mundo hoje. Porque de um lado eu sei, o Espírito que opera no mundo hoje é sodomismo. É homem vivendo com homem. O espírito que opera no mundo hoje é o espírito efeminado, homem vivendo com homem. Lesbianismo, mulher vivendo com mulher. É o espírito que foi derramado sobre o mundo. Estas gerações, elas estão contaminadas desde o tempo de William Branham para cá. Contaminada com esses espíritos, porque a Bíblia diz assim como foi nos dias de Noé.
seria nos dias da vinda do Filho do Homem. E o que é que eles faziam nos dias de Noé? Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Isto é, você nunca pensa que quando você cumpre os dias de Noé na sua vida, que você está muito bem. Os dias de Noé, você cumprido como casamento e divórcio, o homem deveria fazer de tudo para manter com a sua mulher até o fim. Eu sei que ele tem o direito, como vai viver como uma mulher infiel. Como fará isto? A igreja foi infiel e Deus tomou outra no lugar dela. É isso que o irmão Branham ensina em Casamento e Divórcio, 211 a 213. Diz que a igreja, ela errou e Deus não ficou com ela. Mas o irmão Branham ensina em Casamento e Divórcio o que está na Bíblia. Eu sei que as mulheres não gostam, mas vocês têm que saber, mulheres, que vocês apontam para a igreja, que a igreja também não gosta. E a igreja que não gosta é a igreja denominacional. Mas a igreja verdadeira de Deus, ela ama a palavra, ela foi tirada, como a mulher foi tirada do homem, a igreja foi tirada de Cristo. Então ela reverencia, ela ama Cristo, ela sabe, Cristo não me trai, eu que estou perigoso em traí-lo, porque eu sou o quê? A igreja. Você é a igreja, você é a mulher. Mas você tem que obedecer a Bíblia da forma que ela está escrita. Casavam e davam-se em casamento. Não é para nós da mensagem usufruir destes privilégios, vamos dizer, de dar-se em casamento. Se você teve o casamento errado na primeira vez, ore a Deus, porque é difícil você ter um segundo casamento perfeito. Não existe. Você tem que ver qual foi a falha no primeiro casamento e não ter aquela falha se você casar com uma viúva, um viúvo e casar outra vez, não ter aquelas falhas que vocês tiveram no primeiro casamento. A gente tem que examinar isto. A gente tem que examinar a Bíblia da forma que ela é. Alguma coisinha que eu falo, eu sei que é pesado, mas as pessoas já conhecem a mensagem, sabe, já me acertei, então eu vou prosseguir como eu estou. O que diz casamento e divórcio? Fique como está. Então tem um certo tempo que você precisa perceber que tem que suportar. O casamento, você tem que suportar, não acabar com ele. Tem que suportar, por amor da sua fé. A sua fé vale mais, muito mais, do que o seu casamento. A sua fé em Deus vale muito mais. Então, como vou perder a minha fé se eu perder agir de uma forma irresponsável no meu casamento? Eu estou maculando a minha fé. Isso é Bíblia. Então, eu digo, o homem precisa suportar muitas coisas que acontecem em casa como marido. Mas a mulher também tem que suportar. Ela precisa entrar no espírito de mulher. Nós estamos num mundo hoje que o espírito está errado. O irmão Branham diz, você como homem, você diz assim, vem cá e põe a mão na Bíblia, e você vem e põe, mas você tem um espírito feminino. Irmão Branham ensina isso. Ela vem e diz, eu sou mulher, põe a mão na Bíblia, eu sou mulher, mas ela tem um espírito masculino. A primeira coisa que faz uma mulher que se diz cristã na igreja, a primeira coisa que acontece com ela quando ela sai da igreja é usar calça comprida e cortar o cabelo. A primeira coisa que acontece. Aí depois escorrega para onde quiser. Agora, por quê? Porque quando ela estava na igreja, ela não tinha submissão à palavra. Por isso ela saiu e começou a fazer a coisa errada.
Ela não manteve a sua vida cristã. Quando você sai do meio do companheirismo, você tem que melhorar. Se você for falar daquele companheirismo, aí você tem que melhorar. A sua vida tem que exalar bom cheiro e mais luz. Porque você saiu de um lugar que não tinha a palavra completa e foi para um lugar que você encontrou a palavra que sacia o seu coração. O que nos faz prender nesta mensagem? O que nos faz seguros nesta mensagem? É porque nós amamos a mensagem e somos fiel à mensagem e sabemos que ela é verdade. Então, eu estou aplicando isso tudo porque me veio sobre João estar no Espírito. João estava no Espírito. Mas que Espírito João estava? Então as pessoas vivem em espírito errado. Você fará de tudo, você quer ver um homem que tem luta em casa, exceto uma infidelidade. Que tem coisas que eu tenho que olhar pela Bíblia, certo? Exceto uma infidelidade. Mas tem coisas que tem em casa que homem e mulher, eles largam do outro à toa. É uma rixinha, um probleminha, é a natureza que não deu certo. Como que você quer que vai dar certo, filho? Você vem de uma família, ele vem de outra. Você tem um sangue, ele tem outro. Mas quando se fala em cristianismo, em palavra de Deus, você e eu, nós temos o mesmo sangue. Nós temos o mesmo espírito. Então não podemos ter divergência em nossa crença. Não podemos ter, porque temos o mesmo sangue, o mesmo espírito, isto é, a mesma santificação e a mesma vida de Cristo habitando em nós. Qualquer coisa que você ouve que toca você, simplesmente diga: obrigado, Senhor, porque em tempo ouvi sua palavra e eu cheguei como eu estou. Irmão Brana diz: fique como está. Você diz: Senhor, obrigado, porque eu quero ficar como eu estou. Por qualquer parte onde as pessoas estiverem me ouvindo, o verdadeiro Espírito que você tem na sua vida, que você vai chamar de Espírito Santo, eu te digo, o homem tem que ser amante da sua mulher. Ele tem que viver ao lado dela, ele tem que dar-lhe prazer, assim como Cristo vive com a igreja e dá prazer a nós. O prazer que Deus me dá é a luz, é a revelação. Tem hora que as pessoas pensam que era dinheiro. Não, aquilo que Deus dá, luz, revelação da sua palavra, aquilo que as eras anteriores não puderam saber, nós sabemos. Aquilo que os Estados Unidos foi proibido de ouvir, nós ouvimos. Que privilégio nós temos de ter recebido esta palavra e de estar no Espírito. Agora, nós não vamos estar no espírito da era anterior. Deus tem uma porção maior para nós. Irmão Brana pregou sobre isso, e você sabe que o ministério de William Brana foi o Elias daquele dia. E o ministério hoje não é Elias, é Eliseu. Nós sabemos isso através da própria mensagem do profeta. Esse tempo é tempo do Espírito de Eliseu. É a noiva. Então é tempo de uma porção dobrada do Espírito. Tenho esclarecido. E por que porção dobrada? E o que vocês fazem? Que milagre vocês fazem? Não cura nem a dor de barriga. Não é o que muitas vezes eles falam e pensam. É porque eles só pensam em cura divina. E o que Deus fez é maior para nós. O que Deus fez, o que Deus nos deu é maior, é a porção dobrada. Ele deu aquilo, ó, nós temos a mensagem que o profeta pregou. E a porção dobrada, nós temos aquilo que o irmão Brana não pôde falar. Isso é porção dobrada. Esta é a esposa Eliseu. Foi derramado o Espírito e você tem que estar nesse Espírito.
No Espírito, não apenas eu creio só no que Brana falou. Não, não é só no que o irmão Brana falou. Por quê? Porque agora é uma porção dobrada. Depois do irmão Brana, que foi o Elias, com uma porção que já foi tremenda, agora temos uma porção dobrada, temos a porção que ele revelou, a gente toma aquela porção e come, e temos aquela porção que ele não pode falar nos Estados Unidos, ele não pode dizer para ninguém. Eu sei que as pessoas pensam, e o que vocês são para achar que Deus falou para vocês o que não falou nos Estados Unidos? Mas o Brana sabia. Brana sabia tanto que ele foi deixando sobre o nome dele, ele falava Abraão, olha Abraão, veja Abraão, Abraão tem 7 letras. Ele não podia falar, veja Brana, tem 7 letras. Então ele fala, veja Abraão. Mas ele foi chegando a um ponto, até que em 1964, me parece que maio de 1964, naquela carta o irmão Lee veio, então ele diz, irmão Lee, você sabe o que significa Bran? Significa perfeito, perfeição. É uma luz que eles não tinham, mas eles não puderam caminhar nesta luz. Ele toma Abraão restaurado 45 e diz, olha, H-A-M faz parte do nome de Deus. Ele não podia dizer, o nome de Deus hoje é Brana. Mas ele diz, H-A-M faz parte do nome de Deus. Por que ele não disse do novo nome? Porque ele não podia. Deus disse para ele, não diga a ninguém. Então se ele diz, H-M faz parte do nome de Deus, eu já tenho pregado sobre isso, vocês sabem. Procura H-M em Jesus. Procura H-M em Jesus. Ou em Jesus. Procura H-M, não tem. Procura H-M em Yehoshua. O nome hebraico? Não tem. Aonde tem o H-M? Brana. É ali que tem o H-M. Então, são coisas que as pessoas precisam dar no Espírito que Deus está derramando no dia. Se tem o Espírito de Satanás que está derramado em casamento e divórcio, por que você vai admitir que esse Espírito entra na sua casa, no seu lar, na sua pessoa? Fale com Deus, diga, Deus, me dê graça para poder vencer aqui neste lar, até o fim, me dê graça, me dê amor. É assim o marido fala para a mulher fala para o marido. Eu estou falando com vocês hoje, vocês não vêm trazer o seu papel lá de trás, vocês têm que escutar a mensagem hoje. Vocês não estão bem hoje? Então fique cada um ao lado do outro. Fique cada um, tenha o Espírito de Deus que foi derramado neste tempo agora, te iluminando. As pessoas precisam perceber isso. Cada um de nós recebemos esse poder do Espírito Santo nesse dia, e é a sua palavra, é a mensagem revelada. O Espírito Santo nos dias de Lutero foi justificação, de Wesley foi santificação, dos pentecostais foi restauração dos dons, dos dias do irmão Brana foi o ministério de Elias, foi o ministério do Filho do Homem, foi o ministério do 7º anjo, revelando os mistérios da palavra. Mas o Espírito Santo nos nossos dias, você tem que estar no Espírito hoje. João estava no Espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor não era sábado, não era domingo. O dia do Senhor era tido como o dia daquela revelação. Era o dia do Senhor. Era o dia de João ver as coisas, sentir as coisas, escutar as coisas, a voz como de trombeta. É Deus falando, e ele ouviu aquela voz, ele sabia, ninguém nunca pregou com esta voz de trombeta. Se você olhar aí atrás, ninguém nunca pregou na voz de trombeta chamada Brana. Ninguém nunca pregou, você nunca ouviu uma mensagem tão poderosa como você ouviu de William Marion Branham, porque era a voz de trombeta naquele dia. Mas a Bíblia mostra que essa mesma voz, ela é repetida depois das eras. Quando João estava aqui, foi arrebatado em espírito no dia do Senhor.
E ouvi de trás de mim uma voz, uma grande voz, como de trombeta. Mas não ficou só nisto. Em Apocalipse 4, aqui estava começando, quase no início das eras. É o prefácio das eras. Quando chegou as eras que foram cumpridas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, cumpriu. Você tem que ver agora Apocalipse 4, verso 1. Depois destas coisas, quer dizer, depois das 7 eras. Está tão clara a Bíblia. Depois destas coisas. Depois das 7 eras. Olhei. Isso era João falando. Olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Não é uma porta da igreja. Não é uma porta de uma denominação. A porta é do céu. Quando essa porta está aberta do céu, tem que ter alguém que esteja no espírito do céu, para poder tomar aquela palavra que vem da porta do céu. É algo novo para dar ao povo. Então ele diz aqui, e olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo. Olhe para você ver. Vou repetir. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, aquela voz que falou aqui no capítulo 1, versículo 10. Ele diz que ouviu esta voz falar com ele novamente, dizendo para ele, lá ele estava no Espírito, lá ia começar daqui a pouco as eras da igreja, mas aqui terminou as eras da igreja, e João, depois das eras da igreja, ele estava ainda no Espírito. E o que aconteceu? Aquela mesma voz, como de trombeta, falou com ele naquele dia, agora está falando com ele depois das 7 eras da igreja, e diz aqui, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas hão de acontecer. Você sobe aqui nas eras, e eu vou, depois das eras, sobe aqui no capítulo 4, que capítulo 3, final do capítulo 3, termina a era de Laodiceia. Capítulo 4 já está depois das eras. Sobe aqui, e eu vou te mostrar o que vai acontecer depois. Vocês querem ver quando João manifesta que está no Espírito? João estava no Espírito. É que depois das eras da igreja, aí vem o capítulo 4, e no capítulo 4 você vai encontrar os 4 rostos dos animais, apontando para o tempo de Paulo, para o tempo de Columba, para o tempo de Lutero e para o tempo de Branham. A águia era Branham. João sobe nessa altura e fica sabendo disso. Mas o que? João vê o livrinho fechado, capítulo 5 de Apocalipse. O livro está fechado, mas ele não para. Aí ele vai para o capítulo 6, começa a ouvir os selos. E aqueles animais estão falando, vem e vê. O leão diz, vem e vê. O boi diz, vem ver. Isto são ministérios daqueles dias. Paulo, Columba, Lutero e Branham. Aí o homem diz, vem ver. A águia diz, vem ver. Até o 4º selo. Então nós temos, é tão grande, eu estou só passando, voando por cima desta escritura, porque é isso que nós aprendemos com o profeta. 7 selos, livro fechado. Mas isso daqui tinha que ser revelado. E João viu. E João viu as almas debaixo do altar, do 5º selo.
E João viu o novo nome. Você vai lendo, João viu tudo isso ali, está na Bíblia, foi João que escreveu, ele escreveu o que ele viu, e o que ele não pôde escrever, Brana pregou, porque era uma revelação. Amém? Irmãos, o nosso tempo vai esgotando, mas ele viu depois a igreja passando pela tribulação, não a noiva. Capítulo 7, viu a igreja passando pela tribulação, com palmas nas mãos, vestido de vestes brancas, passando pela tribulação. Não é a noiva, diz o profeta. Ele viu os 144.000 voltando para a pátria, para os judeus. João viu nos dias de Brana, foi pregado isso, e nos dias de Brana, em 1948, isto aconteceu. Israel, os 144.000, estava de volta para Israel. Os judeus de volta, porque os judeus estando de volta para Israel, dentro desse espaço de tempo que nós temos, de 48 até agora, estão preparando, porque logo vai aparecer o ministério de Moisés e Elias para eles. Amém. Agora, meus irmãos, logo, e havendo soado o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Capítulo 8 de Apocalipse. Era a vinda do Senhor. Ninguém sabia, mas Brana pregou. João viu. Depois você vai ver as trombetas que foram derramadas todas no 6º selo, no capítulo 9 também de Apocalipse. Aí chega o capítulo 10, William Branham, o anjo forte descendo do céu, bradando como leão, o 7º anjo na terra, recebendo o livro na mão. E chegamos ao ponto final. Depois que Brana estava com o livro na mão, quando o anjo estava no céu, o anjo forte, Brana não estava com o livro na mão. O anjo forte, quando ele desceu, é porque tinha saído do trono. Aí ele tomou este livro, que é representativo, é figurativo. Tomou o livro, que no capítulo 5 de Apocalipse estava fechado, ele veio no capítulo 10 com o livro aberto, porque o homem que estava no Espírito para pregar os selos estava na terra. Aí ele desceu, Deus desceu, o anjo forte desceu e deu o livro. Para o irmão Brana, em visão, ele deu o livro em forma de espada que caiu na mão dele. Mais tarde, irmão Brana disse: Deus me disse que aquela espada era a palavra de Deus, que cabia perfeitamente na mão de William Branham. Amém? E aí chegou ao ponto da esposa. O Elias fez o seu ministério, cumpriu o seu ministério, foi embora, cruzou o Jordão. Cadê o Eliseu, a esposa, para voltar agora, para fazer morrer a si mesmo? Que cruzar o Jordão significa fazendo morrer a si mesmo. Cadê o Eliseu? Ele veio, ele cruzou aquele Jordão outra vez, com porção dobrada. É esta a esposa de Cristo hoje. Ela está cruzando o Jordão com poder dobrado. Certo? Porção dobrada. Então, digamos a Deus: Senhor, deixa-me estar no Espírito como João estava no Espírito. Eu quero estar no Espírito para manter minha família. Diga: eu quero estar no Espírito para manter meu lar.
eu quero estar no Espírito para manter a minha esposa. Diga, eu quero estar no Espírito para manter o meu marido. A coisa pode estar feia, eu posso estar lutando, mas eu quero lutar em Espírito para não ser considerado uma adúltera, porque se a mulher larga do seu marido e casa com outro, irmão Brana, a Bíblia diz que ela não pode casar. Sabe o que é? Queremos quebrar o galho dos outros. Mas vale mais a sua alma do que qualquer igreja. Vale mais a sua alma. Então salve seu casamento. Salvando o seu casamento, você salva a sua alma. Isso é bíblico e todo mundo precisa ouvir isto. A mulher não deve abandonar seu marido, porque ela não pode casar com outro, tendo seu marido vivo. Ela não pode. Então, ela não pode agora. Eu estou falando para um povo que já conhece a mensagem de William Branham. É para vocês que conhecem a mensagem de William Branham. A terceira etapa veio para consertar. Talvez você já veio agora, nessa terceira etapa, você já veio da forma errada. Mas William Branham diz, fique como está, porque não tem conserto isso daí. Não tem conserto. Não tem como voltar ao primeiro marido. Não tem. Já fez a coisa errada. Então, casamento e divórcio pregado por William Branham é diz, fique como está. Eu estou falando agora, por favor, estou falando com quem precisa ficar como está. Está casada, ele está casado, fique em paz. Sofra por aquele amor. Você ama seu marido? Sofra por ele. Você ama sua esposa? Sofra por ela. Cristo amou a igreja, que a si mesmo entregou por ela. Essa igreja tem que amar a Cristo. Amar a Cristo, meu irmão, é amar a palavra. E sabe o que é que João estava no Espírito? É você estar no Espírito da palavra do dia que está sendo pregada. A palavra do dia que Branham pregou foi exatamente a revelação. A palavra do dia da Bíblia, Apocalipse 10, 8 a 11, é a palavra que nós estamos desejando ouvir hoje. Nós queremos ouvir uma palavra hoje. João estava no Espírito, por isso pregou para eu ficar no meu casamento correto, da forma certa. Não troque, não adianta trocar de marido. Não adianta, você tem que valorizar a sua alma. Mas meu marido não presta. Mas meu marido faz isso, meu marido faz aquilo. Mas quanto vale a sua alma? Vale mais que o mundo inteiro. Então, daqui para frente, não faça isso. Se você está separada do seu marido, eu vou falar como Paulo. Procura reconciliar-te. Paulo falou isso, eu tenho que falar, Branham falou isso, então eu tenho que falar também, porque João estava no Espírito, ele não pode falar contra a Bíblia. Branham estava no Espírito, não podia falar contra a Bíblia. Quando ele disse, fique como estão, ele disse, vocês creem naquela vindicação da coluna de fogo que descia e subia naquele monte, naquele dia, em fevereiro, quando isso aconteceu também, em 1965, quando Deus deu para ele casamento e divórcio, ele disse, se você crê naquela vindicação, volte para suas casas, com vossas atuais esposas, e ensina seus filhos a nunca fazer uma coisa vergonhosa como vocês fizeram. Isso eu estou falando, o que Branham falou. Agora, o que Branham falou, ele disse, foi por permissão. Como Deus permitiu a Moisés dar-lhe carta de divórcio, Deus permitiu a Branham a falar estas palavras. Fique como está. Porque é um perigo, daqui para frente, a mulher entrar num novo casamento, quando aquilo é contrário à Bíblia. A Bíblia diz, reconcilia-te. Mas ele não presta. Reconcilia-te.
Ah, mas o fardo é muito pesado. Fale com Deus. Pai Celestial, te agradecemos por este momento de parar e ouvir a sua palavra e saber que ela é verdade. E a responsabilidade que a gente tem nesse dia, Senhor, de estar no Espírito. Eu preciso estar no Espírito que Paulo pregou, que Brana pregou, que João pregou. Eu tenho que estar naquele Espírito hoje, pregando esta palavra, para que o povo aprenda aquilo que a Bíblia ensina, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vi que Laodiceia terminou. Quando João comeu o livro, vi que o tempo acabou. Quando João comeu o livro, vi que o último eleito já entrou. Quando João comeu o livro, vi que a intercessão acabou. Vi também que Jesus tem um novo nome, e este nome é Brana. Vi também que o Cordeiro deixa o trono e chama a esposa e a reclama. Hoje não há mais mistérios entre Cristo e sua esposa a revelar, pois a João foi ordenado dessas coisas outra vez profetizar. Quando João comeu o livro, vi que a visão da tenda já cumpriu. Quando João comeu o livro, vi que os 7 selos se abriu. Quando João comeu o livro, vi que a terceira etapa aconteceu. Quando João comeu o livro, vi que Cristo em uma nuvem já desceu. Vi também que Jesus tem um novo nome, e este nome é Brana. Vi também que o Cordeiro deixa o trono e chama a esposa e a reclama. E hoje não há mais mistérios entre Cristo e sua esposa a revelar, pois a João foi ordenado dessas coisas outra vez profetizar.